3 anos. 3 anos sem chuva, sem colheita, sem pasto, sem alívio. O céu estava fechado. E quando o céu se fecha por tanto tempo, algo começa a morrer além da terra. A esperança seca. A fé enfraquece. A nação entra em colapso silencioso. Israel estava vivendo as consequências da sua própria escolha. Altares a Baal haviam sido erguidos. O nome do Senhor havia sido substituído por conveniência espiritual. O coração do povo estava dividido. E quando o coração se divide, o céu responde. Mas então, no meio da seca, algo acontece. A palavra do Senhor vem novamente a Elias, não para se esconder, não para sobreviver, mas para aparecer. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Percebe a mudança. O homem que fechou os céus agora recebe ordem para voltar ao rei. O silêncio do deserto estava terminando. O tempo de confrontar estava começando. Depois de 3 anos no secreto, ribeiro, corvos, casa da viúva, milagre na cozinha, ressurreição no quarto fechado. Elias agora pisaria novamente no cenário público. E não seria um reencontro amigável. Seria um acerto espiritual. Mas antes de avançarmos, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo dessa série sobre Elias, eu recomendo que faça isso, porque ali você verá o dia em que o céu se fechou, o confronto direto com o rei, a preparação no secreto e o primeiro milagre que revelou que Deus estava com esse homem. Esse segundo episódio é continuação direta daquele início explosivo. Para entender o fogo que está por vir, é preciso entender o silêncio que o precedeu. Agora, voltamos à história. Israel estava devastado. A fome era extrema. O texto bíblico mostra que até o próprio rei estava percorrendo a terra em busca de pasto para salvar os animais. Acabe não estava arrependido. Estava tentando administrar a crise. Mas a crise não era climática. Era espiritual. Enquanto o rei procurava grama, Deus preparava confronto. E quando Elias decide obedecer e se apresentar, ele não está apenas indo ao encontro de um homem. Ele está indo ao encontro de um sistema inteiro. E o que está prestes a acontecer não será apenas um debate. Será uma exposição. Porque quando Deus marca um dia, nenhum trono pode cancelar. Nenhum sistema pode impedir. Nenhuma idolatria pode sustentar. O céu estava fechado, mas o tempo da decisão estava chegando. E quando esse encontro acontecer, não haverá meio termo. Enquanto Elias caminha decidido para se apresentar ao rei, o texto bíblico nos leva para dentro do sistema. E ali encontramos uma figura silenciosa, mas extremamente importante. Obadias. Ele era administrador do palácio de Acabe. Homem de confiança, posição estratégica. Mas o texto diz algo surpreendente. Obadias temia muito ao Senhor. Em meio à idolatria oficial, havia um homem fiel. Enquanto altares a Baal eram erguidos publicamente, ele escondia 100 profetas do Senhor em cavernas. 100 homens, alimentados às escondidas, preservados no silêncio. Isso revela algo poderoso. Mesmo nos piores sistemas, Deus preserva remanescentes. Mesmo quando parece que tudo está corrompido, há pessoas que não se dobraram. Mas há uma diferença clara entre Obadias e Elias. Obadias temia a Deus. Elias confiava totalmente em Deus. Obadias protegia profetas em cavernas. Elias confrontava o rei em público. E aqui está a tensão. Durante a seca, Acabe dividiu a terra para procurar pasto para os animais. O rei foi para um lado, Obadias para outro. Enquanto percorre o território seco, Obadias encontra alguém inesperado. Elias. Imagine o choque. O homem mais procurado de Israel. O profeta que declarou a seca. Acabe o procurou em várias nações. Juramentos foram exigidos de reinos vizinhos, dizendo que ele não estava ali. E agora ele aparece, andando no meio da terra seca. Obadias se prostra, reconhece. Elias diz algo simples. Vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Isso era praticamente uma sentença de morte. Obadias responde com medo. Ele explica que se avisasse ao rei e Elias desaparecesse novamente, ele seria executado. O medo fala, o medo de um sistema opressor,
O medo de Jezabel. O medo de represálias. Jezabel ainda estava ativa, ainda perseguindo profetas. E aqui vemos dois tipos de fidelidade: a fidelidade cautelosa e a fidelidade confrontadora. Obadias servia a Deus dentro do sistema. Elias confrontava o sistema diante de Deus. Elias responde com firmeza: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, hoje me apresentarei a ele. Não há hesitação, não há fuga, não há plano alternativo. Quando Deus marca o dia, o profeta aparece. E talvez aqui exista uma pergunta profunda para nós. Estamos escondendo nossa fé para sobreviver, ou estamos posicionados para obedecer, mesmo quando o risco aumenta? Obadias é importante, mas Elias é necessário. E o encontro com o rei agora é inevitável. O homem mais procurado de Israel está prestes a ficar frente a frente com o trono. E quando isso acontecer, as acusações começarão. Obadias cumpre sua parte. A mensagem chega ao palácio, e o rei sai ao encontro do profeta. Não há celebração, não há respeito. Atenção! 3 anos de seca, 3 anos de prejuízo, 3 anos de pressão política. E quando Acabe finalmente vê Elias, ele não pergunta como está. Ele acusa: és tu, perturbador de Israel? Perceba a inversão. O homem que denunciou o pecado é chamado de problema. O homem que confrontou a idolatria é acusado de causar a crise. Isso é extremamente atual. Quando a verdade confronta estruturas erradas, ela quase sempre é tratada como ameaça. Mas Elias não recua. Ele não pede desculpas. Não suaviza o discurso. Ele responde com clareza espiritual: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Essa não é apenas uma resposta, é um diagnóstico. A seca não era meteorológica, era moral. O problema não estava no céu, estava no trono. Elias faz algo ainda mais ousado. Ele não apenas se defende, ele marca o confronto. Agora, pois, manda reunir todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. O desafio está lançado. Não será discussão privada, não será negociação política, será exposição pública. E o local escolhido não é aleatório. Monte Carmelo, um monte fértil, um símbolo de abundância. Ali, onde Baal deveria provar seu poder como o Deus da fertilidade, Deus mostraria quem realmente governa os céus. E aqui a tensão atinge outro nível. Não é mais Elias contra Acabe. É o Deus de Israel contra Baal. E a nação inteira será testemunha. Imagine o peso desse momento. Um homem contra centenas, contra o sistema religioso oficial, contra o poder político, contra a narrativa dominante. Mas há algo diferente em Elias. Ele não está sustentado por número. Está sustentado por convicção. Ele sabe diante de quem está. E quando alguém vive perante a face do Senhor, como ele declarou desde o início, o tamanho do adversário não determina o resultado. Acabe aceita. O povo será reunido. Os profetas de Baal estarão presentes. O palco está montado. A seca continua. O povo está cansado. E a pergunta que paira no ar é simples: quem realmente é Deus? O céu está fechado, mas em breve, fogo cairá. O desafio foi lançado. O rei aceitou. O povo seria reunido. Os profetas de Baal estariam presentes. O Monte Carmelo se tornaria o palco. Mas antes do fogo, vem a decisão. Antes da manifestação, vem o posicionamento. Elias não estava apenas marcando um confronto espiritual. Ele estava expondo a indecisão de uma geração. Israel não havia abandonado completamente o Senhor, mas também não havia rejeitado Baal. Era uma fé misturada, conveniente, oscilante. E talvez seja por isso que a pergunta que será feita no Carmelo é tão profunda: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa não é apenas uma pergunta para Israel, é uma pergunta para qualquer geração que tenta dividir o coração. No vídeo 1, vimos o céu se fechar. Vimos o confronto inicial com o rei, vimos o ribeiro.
os corvos, a casa da viúva. Vimos o primeiro milagre de provisão. Vimos a vida voltar no quarto fechado. Agora, no vídeo 2, o profeta sai do secreto. O medo dentro do palácio foi revelado. O rei acusou. Elias respondeu. O dia foi marcado. Perceba a construção. Deus não faz espetáculos aleatórios. Ele constrói processos. O Carmelo não será um evento isolado. Será o resultado de tudo o que veio antes. E talvez isso também fale conosco. Queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha em etapas. Queremos fogo, mas Deus começa com confronto interno. No próximo episódio, não haverá mais bastidores. Não haverá mais encontros privados. Haverá um monte, um altar, uma nação olhando, centenas contra um. E a pergunta final será simples. Quem responde com fogo? Se essa jornada pela vida de Elias está edificando sua fé, fortalecendo sua convicção e trazendo clareza espiritual, eu quero te convidar a caminhar conosco até o fim. Deixe o seu like aqui no vídeo. Isso faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que estão vivendo seus próprios momentos de seca. Inscreva-se no canal para não perder o episódio do Monte Carmelo, porque o próximo vídeo não será apenas mais um capítulo, será o ponto de virada. E se você gosta de mergulhos profundos como esse, talvez também queira revisitar outras jornadas que já fizemos aqui no canal. A série sobre Jeremias mostra a fidelidade em meio às ruínas. A série sobre Davi revela o coração que Deus procura mesmo em meio a falhas. E a série sobre Moisés nos ensina sobre chamado, confronto e libertação. Cada uma dessas histórias se conecta com o que estamos vivendo agora com Elias. Porque, no fundo, todas apontam para a mesma verdade. Deus levanta homens em tempos críticos. O céu ainda responde. Mas antes da resposta, vem a decisão. Prepare-se. O Monte Carmelo está à frente. E quando o fogo cair, não haverá mais dúvida.